Cid, Marcos Lacerda, Nando. Boa noite, amigos. Estamos aqui para a primeira live do ano, com algumas incongruências técnicas, tecnológicas e de conexão, mas vamos começar. Só esperando aqui a minha convidada de honra, Isabel. E vamos começar o ano de 2022 falando de saúde mental e emocional no Janeiro Branco, que é o mês da saúde mental. Oi, Isabel. Que bom vê-la por aqui. Pronto, Isabel, já te aceitei. Boa noite, Petrus. Boa noite, Debs. Olá, Isabel. Finalmente consegui. Eu estou mandando seu aqui que o pessoal já está aqui falando comigo. Cadê? Estou aguardando. Então, estou mandando seu link. Olha, no meu. Isso, Fernando já está aqui cobrando meu livro. Fernando, seu livro está comigo, amigo. Vou levar pessoalmente para você em Teresópolis. O Fernando participou de uma live ano passado, num sorteio, ganhou um livro do Marco Barroso. E o livro já está comigo, inclusive autografado, mas eu não te entreguei ainda. É Pedro, filho de Isabel, o Pedros Design, é isso? Pedro Design, meu filho! Meu filhote! Pedros. Oi, Pedros, prazer conhecê-lo. O El Somba também, boa noite. Debs Teme, boa noite. Gente, se eu falar errado aqui, vocês me corrijam. Isabel, boa noite a todos. Depois coloca aqui de que cidade você está falando, da onde você está falando aqui, da onde você está assistindo a live, né? Isso, então, Isabel, estava aqui falando, boa noite, Marcos, prazer revê-lo, amigo. Marcos Lacerda. Isabel, estou falando aqui com o pessoal, porque essa é a primeira live do ano, e que vamos começar o ano falando de saúde mental, que inclusive o mês de janeiro é um mês dedicado a práticas e campanhas da saúde mental. Então, como eu faço uma live por mês, o mês de janeiro não podia ser diferente. Emanuele, boa noite. Falei também das intercorrências, Isabel, que nós tivemos tecnológicas e de conexão na internet. Não é, menina? Então, por isso que eu te falei, o pessoal está aqui me cobrando. Vai começar que hora? Já estou aguardando. Eu estou até enviando o seu link aqui. Muito prazer, Pedro. Então, Isabel, vamos começar falando de coisa boa esse ano, até porque o slogan dessa live é saúde mental para o ano inteiro. Então, não é só janeiro. É claro que em janeiro é o mês referenciado da saúde mental, quiçá da saúde emocional, mas o importante é começarmos o ano pensando nisso agora, para termos o ano inteiro saúde mental. E nesses tempos ainda um pouco pandêmicos, né? Porque estamos numa pós-pandemia que não acabou ainda, né? Isso é muito importante. Nós vimos durante a pandemia que as pessoas estavam mais sensíveis a cuidarem da saúde mental, da saúde emocional, de manterem assim um padrão de equilíbrio, né, significativo. E é claro que não pode ser diferente em 2022. Então, o objetivo é conversarmos agora um pouquinho sobre isso, né? Então, começando agradecendo a presença de quem eu falei aqui, ó, entrou mais gente. Oi, Josi, oi, tia Josi, um beijo no seu coração. Dando boa noite para todo mundo que entrou. Agradecendo a Isabel por ter aceito o convite. Um prazer e uma honra estar aqui com você. E vamos com um pouquinho. A ideia aqui, Isabel, é trocarmos informações, conhecimento, mas principalmente também vermos comentários, dúvidas e possíveis soluções que nós podemos para o dia a dia utilizar da sua saúde mental e emocional. Todos nós precisamos muito disso, né? Sempre precisamos, mais do que nunca. Então a ideia é falarmos um pouco sobre isso. Vou começar te apresentando um pouquinho, né, Isabel? Não vou falar seu currículo todo não, porque senão vai gastar a live toda no currículo e a gente não vai dar conta do conteúdo.
Então, primeiro, né, eu sou Andréia, sou psicóloga clínica e empresarial. Na clínica atendo clientes, né, pacientes, trabalho com teoria cognitivo-comportamental. Na empresa, trabalho com cursos, palestras, treinamentos, né? A ideia é trabalhar com gestão de pessoas e desenvolvimento profissional. E Isabel me aceitou gentilmente o convite para também falarmos um pouco disso. Isabel, vou colar aqui, Isabel, porque o currículo é quase um pergaminho, né? Então, Isabel é especialista em inteligência emocional, certificado pelo IBDM, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Emocional, que é uma certificação internacional, né, Isabel? Capacitada para acompanhar, desenvolver inteligência emocional em pessoas que têm o objetivo de alcançar, né, principalmente esse desenvolvimento emocional, que é o que nós precisamos muito no dia a dia. E aí, Isabel, vou deixar você se apresentar um pouco mais para você falar de outras especializações que você colocou aqui. Fique à vontade. Obrigada, André. É um prazer imenso estar aqui com você. Né? Você que é uma psicóloga, uma tremenda psicóloga. Eu fico até com medo do que eu vou falar, né? Eu fico pisando em ovos, mas a gente está aqui para somar, né? Somar um aprendizado, somar os conhecimentos, aprender, né? E passar também um aprendizado. Eu fiz uma formação em inteligência emocional, amei, vi que eu precisava muito ter um controle emocional e, na verdade, até uma inteligência emocional, porque a inteligência emocional, ela cabe a todos nós, né? Nós, como seres humanos, nós somos extremamente ativos em todas as áreas e vivemos em uma sociedade onde requer realmente um alto, né? E sem a inteligência emocional é praticamente impossível você controlar suas emoções, né? Então, a inteligência emocional, eu me apaixonei por ela, né? Porque a inteligência emocional em si é a capacidade de reconhecer, né? Avaliar e saber lidar com as nossas emoções e com as emoções dos outros. Né? Quer dizer, a gente até às vezes aprende a lidar com as nossas emoções, a gente aprende a ter equilíbrio, mas e com as emoções dos outros? Né? Então, foi isso que me fez me apaixonar pela inteligência emocional e junto com ela a PNL, a programação neurolinguística, né? Que é capaz de reprogramar o nosso cérebro, né? Reprogramar todo o aprendizado de uma vida, não é verdade? Você sabe disso tanto quanto eu ou mais. E o HMI, né, que te ajuda aí no decorrer de uma caminhada longa e estratégica, né? Então, assim, a inteligência emocional faz parte do nosso dia a dia, porque nós convivemos com pessoas de diferentes raças, diferentes níveis sociais, diferente aprendizado, né? Nós sabemos que compõe o que eu sou, né? O que você é o que nós vimos, ouvimos e sentimos durante a nossa vida toda, né? A forma como fomos criados, onde fomos criados, e a gente convive com pessoas totalmente diferentes todos os dias. E como lidar com essas pessoas? Como lidar com os nossos sentimentos em relação a essas pessoas e os sentimentos dessas pessoas em relação a nós e a todo um grupo que vive ao nosso redor, né? Então, a inteligência emocional é, sim, necessário todos os dias. E como apaixonada pela inteligência emocional, hoje eu resolvi falar sobre pensamentos... Vamos só terminar a apresentação. Ó, deixa eu dar uns boas noites aqui de pessoas que entraram depois. Ó, Dalila Joyce, Ebert, Tia Josi, já falei com Tia Josi hoje, vamos lá, Viviane, Jameson, uma coisa assim, Diva Lu, Raíssa Flor, acho que é isso, Conselhinho. Raíssa Flor, minha amiga, mora aí perto de você, em Friburgo. Raíssa, um grande beijo para você, meu amor, que saudade. Isso. Esther Coates,
Uma das minhas mentoras maravilhosas, esposa do meu pastor, linda, saudade, Esther, te amo. Aí tem um EOKRK92. Cid Fadel deve ter problema no áudio dela. Cid falou que deve ser problema no seu áudio. No meu? Ela não tá dando? Ele acha que sim, naquela hora que você não estava me ouvindo. Esther Ponte está aqui. Dá para ouvir as duas. A Dalila Joyce está falando que dá para ouvir as duas. Okay. E o Pedro pediu, mãe, põe o fone no computador, mãe. Então vamos lá, põe o fone no computador. Então vamos lá, Luciana. Oi, Lu! Oi, tia Lu! Saudade de você. Então vamos lá, só para fechar a sua apresentação. Calma, que nós já vamos falar dos assuntos. Eu estava dizendo, quando você não me ouviu, que a pessoa, quando é apaixonada por um assunto, ela mergulha nele. E quando ela vai falar, ela transborda informação. Aí eu te dei uma cortada só para falar. Vamos terminar a apresentação, só para falar do restinho da tua formação, que tem a questão da inteligência emocional que você fez, da comunicação e da assertividade, que eu acho importante para as pessoas saberem, né? E a formação da PNL que você falou. Então, assim, nós vamos falar de saúde emocional, vamos falar de inteligência emocional, mas não vai ser assim de uma forma muito superficial, vai ser o mais profundo que nós pudermos para nos auxiliarmos no dia a dia. Então, muito importante, te agradeço o elogio a meu respeito, mas eu tenho que dobrar esses elogios a respeito de você. Então, nós estamos falando com uma especialista em inteligência emocional, não só de estudo, de teoria, mas principalmente de dicas para o nosso dia a dia e para aumentar a nossa percepção, porque foi o que você falou, Isabel. Todos nós precisamos de inteligência emocional. E aí eu pergunto, quando foi que nós aprendemos isso? Papai e mamãe ensinaram? A titia da escola ensinou? Lá no trabalho, eu que estou aqui trabalhando com empresas e corporações, quem foi que trouxe inteligência emocional para nós? Ou quando nós levamos isso para o nosso trabalho? Então, falar de inteligência emocional agora, já na nossa vida adulta, é reportar também uma infância, uma adolescência, uma vida profissional e pessoal que talvez não tenha aproveitado muito esse tema. E vivemos muito no ensaio e erro. Tem coisas que nós fizemos e que deram certo, tem outras que nem tanto. Então, a ideia também é aproveitar esse momento, dar uma olhadinha para trás, ver o que aconteceu lá, que nós podemos repensar algumas atitudes para lá na frente termos mais inteligência emocional. Inteligência emocional é possível. Não é fácil, talvez não seja 100%. E necessário, né? Possível e necessário. Dalila Joyce, você está na live certa, querida. Que saudade de você. Então, vamos lá. Está perguntando, estou na live certa? Está sim, está sim. Ainda mais você está tomando triptofano, vai ser ótimo. Dalila fez um trabalho comigo aí nos últimos 3 meses e ela está muito bem, obrigada. Parabéns. Tem 2 palavras para dizer para a Dalila. Parabéns, Dalila. Então, vamos lá. E sobre o que Isabel vai falar? Agora, Isabel, venha deixa, hein? Vamos falar de pensamentos disfuncionais, né? Alguns tipos de distorções cognitivas mega importantes e principalmente para você pensar em medidas corretivas que te ajudem no dia a dia. Não é isso, Isabel? Se eu falei alguma besteira, me fala que eu saio correndo. Não, tá certíssima, perfeito, exatamente isso. Exatamente isso. Na verdade, e vamos... Só os avisos paroquiais, Isabel. Vamos lá. Aqui no Instagram tem um símbolo que é uma interrogação, um ponto de interrogação com um círculo em volta, um balãozinho em volta. Quem quiser participar do sorteio surpresa que vai ter hoje, é só colocar seu nome aqui na caixa de perguntas. Não precisa botar pergunta nem comentário nessa caixa. Vai lá e coloca seu nome. E aí, Isabel, vamos revelar o que vai ser o presente surpresa agora ou deixa a curiosidade mais um pouquinho? Olha, fica a seu critério. A gente pode revelar um agora e um depois, afinal de contas vão ser 2 ou impressão minha? Vão ser 2, vão ser 2. Então, quem colocar seu nome aqui na caixa de diálogo, que é o ponto de interrogação com um círculo em volta, estará concorrendo a um sorteio de uma mentoria com Isabel. Nada mais, nada menos de uma mentoria com Isabel. E depois eu conto o que é a outra oportunidade. Então, vai lá. Ó, Rafa que chegou agora, Rafa Salo Ferro que chegou agora, Joyce que já estava aí, Felipe que já estava aí, enfim, vão lá na caixa de diálogo, coloca seu nome, eu quero participar do sorteio para ganhar uma mentoria com a Isabel. E depois eu falo qual é a outra surpresa para hoje. Beleza.
Vamos lá? Posso falar um pouquinho? Então, Andréia, você já sabe, né? Acredito não, você já sabe. Eu resolvi fazer inteligência emocional, na verdade, por minha causa, primeiramente, né? Por mim, porque eu tive vários sequestros emocionais, um atrás do outro, e aí depois que eu casei, né? Quem me conhece sabe que eu casei novamente, eu me divorciei, casei novamente, e depois que eu casei novamente, minha mente parece que deu uma surtada, sabe? E uniu, assim, é aquilo que eu te falei, uniu a Isabel com o mundinho dela, né? Com as emoções dela, da forma que ela foi criada, da forma que ela aprendeu, da forma que ela viu, ouviu e sentiu, e juntou tudo e formou a pessoa com outra pessoa totalmente desconhecida. Então, baratinou a minha vida. E eu comecei a ter sequestros emocionais, principalmente por causa de pensamentos desconectados, né? Digamos assim, totalmente disfuncionais, totalmente. E assim, nos primeiros meses de casado, se a Esté estiver aí ainda, dá um ok para mim, que ela sabe, principalmente. Nos primeiros casados eu vivi tipo assim, casamos, vamos separar. Então, assim, eu tinha que fazer alguma coisa, não só por mim, mas pela minha vida, pelos meus filhos, pelo meu casamento, que estava começando. E não era falta de amor, não era falta de sabe, assim, quando dá choque, assim, quando duas pessoas totalmente diferentes não se conectam. Então, a inteligência emocional começou a minha paixão daí, né? E depois, eu mergulhei literalmente, e eu sou totalmente apaixonada. Conheci, né? Foi através da Soraya Oliveira, minha mentora maravilhosa. Ela hoje é Deus no céu e minha mentora na terra, porque ela realmente me conduziu, né? Foi usada por Deus para me conduzir aí nesse caminho. E eu resolvi falar sobre isso, sobre pensamentos disfuncionais que acabam... Isso, Isabel, só esclarece o básico antes de você falar de pensamentos disfuncionais, o que são os sequestros emocionais. A Joyce está perguntando isso. Só que você falou, eu comecei a ter porque sequestros aqui não emocionais. está aparecendo as perguntas, engraçado, né? Por isso Não, tem que problema. para mim não está aparecendo as perguntas. Aí, então, você depois Muito você vai bem. falando. Joyce, eu acho que é muito interessante, porque isso, a Então, Isabel começa a quando esclarecer nós isso para temos... você fazer sentido. E aí podem fazer como a Joyce, vão colocando aqui dúvidas e perguntas ou até mesmo comentários, e a hora que ela voltar eu vou dizer para ela que nós vamos interromper um pouco para poder já ir tirando essas dúvidas. E também acho, Dalila Joyce, que o problema é lá. Marco, eu cheguei a botar um recado aqui, que é para ela colocar o fone de ouvido no computador. Até tirei o meu fone de ouvido, porque podia ser aqui, mas ela não viu ainda. Dei um minuto e nós já voltamos. Bom, enquanto isso, eu vou revelar a segunda informação. Então, além de Isabel oferecer a mentoria, eu também vou oferecer uma sessão de Little Coach. Então, quem não conhece ainda o Little Coach vai ter essa oportunidade. Então, quem for sorteado, depois deixa aqui para gente o contato para entrarmos em contato e fazermos a sessão bônus. Isabel está dando uma e eu outra. Olha que maravilha, começar o ano com sessão bônus. Eu estava escutando o tempo todo, só você que não me ouvia. Ah, é? Todo mundo falando, só a Isabel que não está ouvindo a Andréia. A Andréia está ouvindo a Isabel e todo mundo está ouvindo. Bom, mas seja bem-vinda de novo, Isabel. Enquanto você se ausentou, eu pedi para o pessoal continuar colocando perguntas, como essa que a Dalila fez, sobre a questão do que são os sequestros. Isso. Marido E falei entrou, também... amor! Deixa eu só falar com o meu amor. Amor, te amo. Olha, gente, ele saiu com as crianças para eu poder estar nesse silêncio aqui, bem zen. Entendi. Ele É o Milton, isso? Milton, amor da Milton, vida. prazer conhecê-lo. Meu amor, toda a vida. Então, vamos lá. Então, Isabel, é isso. E já falei qual vai ser o brinde do segundo sorteio. Então, o primeiro sorteio, mentoria com Isabel.
Segundo sorteio, uma sessão de Little Coach com a Andrea. Nós estamos chique demais, hein? Isso aí, vamos embora. E, Andréia, como eu te falei, né, como você sabe, eu sou auditivo visual, auditivo não visual, eu sou auditivo, então eu tive que fazer um script, porque senão eu saio como eu tenho saído até agora, né? Eu saio do script e aí eu começo a falar, né? E eu separei aqui alguns tópicos, né? Posso falar? Pensamentos disfuncionais, que eu acho que o pessoal tá querendo saber aí. Alguém sabe o que é pensamentos disfuncionais? Alguém pode falar para a gente aí? Silêncio já é uma resposta, hein, gente? Bom, disfuncional já diz tudo, né? É uma disfunção, é algo que não funciona, né? E como eu falei anteriormente, Andréia, a gente tem pensamentos disfuncionais o tempo todo. Todos nós temos. Mesmo quem tem muita ou quem tem pouca inteligência emocional, tem pensamentos disfuncionais, pensamentos meio tortos, né? Pedro falou, eu e você somos auditivo digital. Realmente, auditivo digital. Quem depois quiser saber que é digital, fala comigo no privado, que a gente faz um teste, e eu te falo, né, através de que sentido você consegue assimilar o mundo onde você vive e conectá-lo à sua mente. Tá? Eu sou auditivo visual, eu geralmente consigo me conectar mais ouvindo, né? E isso é bem complicado, porque o auditivo visual também tem problema de falar. E viajar muito, né? Então, vamos lá. Eu separei alguns pensamentos disfuncionais, na verdade, eu separei 18 aqui, mas eu não vou falar sobre 18, eu vou falar sobre os principais. E a Andréia quer comentar algo sobre isso? Não, pode continuar. Não, pode continuar. Eu ia falar qual é o meu perfil, vamos tocar aqui. Eu ia falar qual é o meu, que eu não sou, eu sou visual e sinestésico. Visual e sinestésico. Eu acho que eu, só olhando para você assim, o seu jeitinho, eu já desconfiei que era visual. Eu já desconfiei. Então, pensamentos disfuncionais, eu fiz um resuminho aqui para não falar muito e para as pessoas entenderem exatamente o que é. Cada um de nós tem uma forma de ver o mundo. E muitos processos mentais entram em jogo, entram nessa questão, né? Na forma de nós vermos o mundo, como enxergamos o mundo, como enxergamos através da lente do nosso óculos, né? Então, quando se trata de interpretação, usamos nossos esquemas mentais, nossas crenças, nossos conhecimentos e experiências anteriores para lhe dar significado. É aquilo que eu falei anteriormente. Isabel, o que são? O que chega a ser nossas crenças? Nossas crenças são aquilo que a gente aprende, é aquilo que a gente aprende desde pequeno e a gente crê naquilo. Né? A gente aprende e sabe que aquilo é uma verdade. A forma como vemos o mundo, a forma como tratamos as pessoas. E isso tudo faz parte, né, do nosso mundo, de como a gente pensa, né? E isso também pode causar também pensamentos disfuncionais, dependendo de como a gente vê o mundo ao nosso redor, né? E às vezes nossa interpretação é distorcida por algum motivo. Na verdade, são vieses confirmatórios daquilo que a gente é, daquilo que a gente compreende, daquilo que a gente vê, né? Através do nosso óculos, como eu falei. Né? Então, todos os pensamentos disfuncionais que nós temos são, na verdade, vieses confirmatórios daquilo que a gente crê. Não é verdade, Andréia? Vai falando. Chega só um pouquinho mais perto do microfone. Isabel, chega só um pouquinho mais perto do microfone. Está falhando um pouquinho. Tá dando...
Isso, é que tá Tá dando para entender, mas tá picotando um pouquinho. Isso. Tá melhor agora, né? Tá, É. tudo Deixa eu bem. dar umas boa noites aqui. Boa noite, Maria Carlos. Andréia, pede para aproximar o microfone. Já aproximei, Tá. amigo. Boa noite, Santos Marques, talvez, se eu não tiver lido errado. Deixa eu ver mais uns boa noites aqui. Zildane Salles, boa noite. Milton, Zildene, minha amiga, um grande beijo para você. sim. Obrigada por estar aqui Andréia, conosco. pede para ela, assim, aproximar o microfone. Já pedi, Cid. Tá melhor, Cid? Fala para mim, dá um ok. Faz assim ou assim. Lalá, Kátia, tem uma boa noite para dar aqui, ó. Lalá Volu Estética. Enfim. Boa noite, Lalá. Tem uma Carla Silva aqui para dar boa noite, Bruno. Enfim, gente, quem chegou agora, colocar seu nome na caixa de perguntas para concorrer aos 2 presentes dessa noite, uma mentoria com a Isabel e uma sessão de Little Coach com a Andréia. É só botar seu nome lá na caixa de posso botar o perguntas. meu, Andréia? Eu posso botar o meu também? Para ganhar? Pode botar, pode, claro que pode. Pedir, Deus deixou. Bem. Então vamos lá. Como eu falei, né, nós usamos, são vieses confirmatórios, né, que confirmam tudo que a gente crê, as nossas crenças. Então nada mais é do que uma confirmação. O nosso cérebro é preguiçoso, né? Então o que for mais fácil da gente pensar, ele deixa a gente pensar e fica lá descansando, né? Então tudo que a gente crê faz parte do processo de pensamentos disfuncionais, tá? Então eu separei aqui. Deixa eu ver aqui os principais, né, que a gente usa quase que constantemente. Inclusive, eu separei alguns que a gente usa muito dentro da família, dos relacionamentos. Vamos lá. Antes, eu queria falar o seguinte: eu gosto muito de falar isso até para as pessoas refletirem, né, e dar um significado, na verdade, aos seus pensamentos, né? Principalmente quando forem disfuncionais. Os pensamentos geram as emoções que geram... os pensamentos geram emoções que geram nossos pensamentos que refletem um determinado comportamento, reforçando as nossas crenças, nossas feridas, e assim fazendo com que sejam tomadas atitudes equivocadas, e aquilo que eu falei antes, ou até mesmo limitando, né? Limitando a pessoa e até muitas vezes paralisando, né? Pasme quem nunca pensou que tem pensamentos disfuncionais, mas esses pensamentos disfuncionais podem, na verdade, estar paralisando alguma área da vida, né? Seja ela familiar, seja ela profissional. Isso, profissional, familiar, financeira, Sei que estava falando até de novo. educacional. Eu tenho visto algumas pessoas que estão, essa época de pandemia, né? E as pessoas estão se inscrevendo em cursos, cursos gratuitos, cursos pagos, cursos online, e não são poucas as pessoas no consultório que trazem o relato de que elas se inscrevem, de que elas levantam a verba para fazer isso, mas não conseguem assistir às aulas, não conseguem fazer as tarefas, não conseguem fazer os trabalhos, porque apesar de ter um desejo muito grande, esse pensamento está ocupado, está embotado com alguma coisa, né? Então, não deixa de ser uma espécie de disfunção, né? Claro, e você falou agora de uma coisa muito comum, que são as pessoas começarem sempre as coisas e nunca acabarem. Por quê? Já se perguntou por quê? Né? Você já se perguntou por quê? Você sempre começa alguma coisa, seja um curso, continuando, dando continuidade ao que você falou. Começa um curso e não acaba, né? O porquê? Para pensar. Então, vamos lá. Nós temos aqui a catastrofização, que é muito comum, mas vamos falar daqueles que eu acredito que mais são do dia a dia. Um dos pensamentos disfuncionais é a rotulação.
Colocar um rótulo global rígido em si mesmo ou no outro, um estereótipo, ao invés de analisar a situação. Vou dar um exemplo. Sou incompetente. Ela é um caso perdido. Uma má pessoa. Ela é burra. Ou seja, você rotula, né, muitas vezes sem motivo algum, né? Mas realmente você rotula a pessoa e você para ali. E você acredita fielmente que aquela pessoa é aquilo que você rotula, né? Essa é a rotulação. Outra... Pode falar, André. Não, já ia dar uma boa noite aqui para quem chegou agora e falar da caixa de diálogo. Ih, que na verdade deu é ruim para mim de novo, gente? Espera aí. Eita, não acredito. Então, Lucileide. Cheguei agora. Agora o som está muito bom. O Cid Fadel está dizendo que o som agora está bom. Rose Araújo, já falei. Kátia, já falei. Tá me escutando? Eu tô. A Goldone F, que eu não tinha... Tá botando. Eu acho que o telefone tá botando. Pode ser. Vamos lá. Ou então ele tá com uma disfunção que não é de pensamento, pode ser de hardware. Não, tá com ou disfunção. software, mas é disfunção. E uma coisa também, Isabel, só não esquece depois de responder a pergunta da Joyce, tá? Da Lila Joyce. Agora sim, vamos lá. Escutou, Isabel? Escutei não, fala. Uhum. Fala comigo. É de não deixar de responder a pergunta de Dalila Joyce. O som tá bom. Bom, Cid, que tá bom. Qual foi a pergunta dela? O que são sequestros emocionais? Eu vou responder. Vou responder para ela o que são sequestros emocionais. Pode ficar tranquila. Nós temos... Quem foi, Joyce? O Marcos foi Dalila Joyce. O Marcos está dizendo assim, os próprios pais rotulam seus filhos e criam neles crenças limitantes. Do tipo, né, Marcos? Você não é capaz, você não consegue, você é incompetente. E Exatamente. É a pior tortura que você pode fazer com uma criança, dizer para ela que não consegue. Eu faço uma brincadeira, eu convivo muito com crianças, eu tenho um exemplar desse de 10 anos. Então, uma coisa que a gente fala lá em casa, é proibido falar não consigo. Então, a criança começa a perceber que ela consegue, sim, do jeitinho dela, no tempo dela, com a capacidade dela. Aí ela aprendeu isso muito cedo lá em casa, e quando vai uma amiguinha ou um amiguinho e fala, mas eu não consigo, eu falo, aqui em casa não pode falar não consigo, a gente tem que tentar. Então, é uma possibilidade da criança ver com outros olhos que ela tem limitações, mas ela pode, aos poucos, superar essas limitações. Sim, sim. E Marcos, você realmente, na verdade, tirou as palavras da minha boca. Né? Como eu falei, algumas disfunções eu estou trazendo para o lado familiar, para o lado de relacionamento. E essa relação de pais e filhos, Joyce, vou responder sobre sequestro emocional. Essa relação de pais e filhos, essa questão de rotulação, ela acontece muito. E muitos adultos hoje foram rotulados quando pequeno e têm travas, né, na sua tem chaves que são fechadas, deixam de realizar sonhos, deixam de constituir muitas coisas, deixam de constituir família, deixam de conseguir algo que ele poderia ter conseguido, mas aquilo travou, limitou. E acontece muito das crianças adquirirem até uma crença de desamor e de falta de confiança em si próprio, por causa da rotulação. Isso é muito fato, isso é muito real. Tá? Então, eu vou aproveitar essa deixa e vou dizer que nós temos que ter cuidado com o que falamos, não só com os nossos filhos, mas com o nosso esposo, com as esposas, porque muitas vezes a gente também cria limitações, né? E até feridas no relacionamento
por causa desses vieses, né, que são alocados ali, né, no relacionamento, que são essas disfunções. Não só rotulação, mas eu vou falar de outra agora, que é a desqualificação do positivo. A desqualificação do positivo, ela acontece muito nas famílias, principalmente, né? Quem nunca ouviu o ditado que diz que os de fora valem mais do que os de dentro, né? Quem nunca ouviu o ditado que diz assim, santo de casa não faz milagre, né? É justamente por isso, pela desqualificação do positivo. Muitas vezes a gente desqualifica, né, a positividade daqueles que convivem conosco no dia a dia, que estão ali, e quando a gente mais precisa, são eles que estão ali do lado, né? E a gente desqualifica totalmente. Então, a desqualificação do positivo rejeita as informações positivas que conflitam com aquilo que a pessoa acredita, né? E isso, na minha concepção, vem de encontro à desvalorização justamente daquela pessoa ou daquelas pessoas que estão ao nosso lado ali constantemente, todos os dias, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Isso é o que as esposas devem fazer. Portanto, ela ser legal comigo não conta. É uma desqualificação que a gente sabe que acontece constantemente, não só com essas palavras, mas com outras palavras, né? Ou seja, eu vou repetir. Isso é o que as esposas devem fazer. Portanto, se ela ser legal comigo, não conta, porque é isso que ela tem que fazer. Então, assim, diante disso, eu não tenho mais a dizer nessa questão. E o Cid Fadel falou assim, e com nós mesmos, né, a própria desqualificação em relação a si próprio, né, muitas vezes, que é essa questão até da baixa autoestima que pode causar isso, né? Uhum, exatamente. Outro exemplo da desqualificação do positivo ele só está elogiando meu trabalho porque está com pena de mim. Ou seja, ele desqualifica totalmente, se desqualifica automaticamente, né? E desqualifica o positivo. A visão dele é uma visão de descrença, praticamente. Ele descrê daquilo que ele tem capacidade de fazer, né? Nesse caso, né? Então, assim, ele desqualifica totalmente o positivo. Sim. E o Marcos colocou aqui, Marcos Lacerda, de que nesse caso a PNL ajuda muito, porque a PNL trabalha justamente com a programação neurolinguística e todos esses conceitos e palavras e frases e ditados, né, populares vão se modificar a partir de uma nova percepção, né? Gente, a PNL é tudo. A PNL estuda como é que o cérebro funciona. E a PNL é capaz de reprogramar o cérebro. Então, Marcos, PNL é vida. PNL é tudo. Eu amo PNL. PNL é tech. PNL é tech. O mais interessante da PNL, eu também gosto da PNL, eu trabalho com ela, mas assim, o que eu acho interessante é que o referencial dela mudou toda a forma da psicologia atuar. A PNL, ela vem do princípio de que nós estamos estudando as mentes que mais deram certo e o que elas fizeram para dar certo. Então, enquanto outras teorias, não importa se melhores ou piores, não estamos aqui com julgamento de valor, foram estudar sintomas, doenças e principalmente diagnósticos, a PNL veio dizer assim, olha só, fulano, cicrano e beltrano fizeram dessa forma e dessa forma deu certo. E se você fizer, vai dar certo também. Então, é um estudo que... Modelagem, né? E a modelagem é a partir daquilo que deu certo. Por isso que a psicologia positiva se apropria muito da PNL. Por quê? Não que o diagnóstico não seja importante, não que entender sintomas, doenças e fazer um plano de ação para isso não seja importante. Mas tão importante quanto isso
é saber que tem coisa muito bacana que você pode fazer, que muitas pessoas fizeram e que cientificamente funcionaram e que pode funcionar para você, porque é como a mente funciona melhorada. Então, a possibilidade de você usar a PNL para rever algum padrão é a possibilidade de você criar um padrão novo para problemas antigos. Por isso que as respostas vão ser diferentes. Falou tudo. Né? Tudo relacionado à PNL assim, é funcional para a natureza humana, né? Eu falei sobre a rotulação, né? Que acontece muito. A desqualificação do positivo, voltando aí. Sou fã da PNL, eu também, Marcos. Na verdade, eu vou bem mais fundo. Eu não vivo sem a PNL hoje. Não vivo. E quem conhece a PNL realmente coloca em prática em sua vida, porque não tem como. É prática. E depois que você começa a colocar em prática, a coisa vai fluindo, você coloca até sem aviso prévio, você começa a viver isso de uma forma muito intensa. É verdade. É verdade. Ó, deixa eu dar mais uns boas noites aqui, Isabel. Ó, Meni Nasmete, Juliana, terapeuta Juliana, boa noite, amiga. Renda Mais Web. Deixa eu ver mais. Cris Carvalho, minha prima. Beijo, prima. Fray Sarra, Prisca Bar, Abigail. Gente, boa noite. Quem chegou agora, quiser participar dos presentes da noite, são 2 presentes. Uma mentoria com a Isabel, um Little Coach com a Andrea. É só colocar o nome na caixa de pergunta, que é aquele símbolo do ponto de interrogação circulado aqui, e nós vamos fazer um sorteio daqui a pouquinho. Isso aí. Andrea, eu vou falar sobre o pensamento disfuncional, a vitimização. A vitimização é meio polêmico, né? Geralmente, quem se vitimiza nunca reconhece que se vitimiza, não é verdade? Já faz parte de si, né? Já penetrou. Então, a vitimização a pessoa considera-se injustiçado ou incompreendido, sempre. Sempre. Se torna rotina na vida da pessoa que se vitimiza, né? Parece que se torna um vício, né? E tudo a pessoa se auto-vitimiza. A fonte dos sentimentos negativos é sempre algo ou alguém. Ou seja, a pessoa que se vitimiza, ela se faz de coitadinho, digamos assim, né? Falar nas palavras mais claras, mas nunca é culpa dela. Alguém sempre fez alguma coisa, algo sempre aconteceu que causou aquilo. Então, assim, a vítima, além de se fazer de coitadinho, ela nunca faz nada. Então, a recusa de se responsabilizar pelos próprios sentimentos ou comportamentos. Eu vou dar um exemplo também dentro da família, né? Minha esposa não entende meus sentimentos. Faço tudo pelos meus filhos e eles não agradecem. Levando para o relacionamento, quando se coloca culpa ou leva para o relacionamento, né? Em algo ou no outro. É algo que fere o relacionamento, além de causar mal-estar, pode também causar bloqueio na parte ferida, né? Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. É um estado de poder dela. Não entendi, Marcos. Da pessoa vitimista, é um estado de poder dela, não é isso? É isso que ele está falando, né? É verdade. E no relacionamento, gente, isso causa muita ferida. Não só para quem se vitimiza, porque para quem se vitimiza se auto-fere, né? E causa ferida para outras pessoas que convivem com o vitimista, né? Com a E está sempre em sofrimento, sem entender os porquês desse sofrimento, né? Porque
o pote está sempre vazio para ela, está sempre difícil, né? E isso é muito real na cabeça dela. Isso aqui é interessante, né? Boa noite, Gabriel Galota. Beijo no seu coração. Constru casa. E chegou mais alguém aqui, Isabel? Rapidinho. Mado 7, isso. Constru casa, o Gabriel Galota. E Gilmar Boy. Ah, tem também Tali, 9078. Boa noite, Constru Casa. Gabrielzinho. Então vamos lá, Isabel, mas é isso mesmo, né? A vitimização, a tendência é desconstruir, né, qualquer relacionamento. Até porque, Andréia, vamos combinar que é muito chato conviver com alguém que é vitimista. Né? E principalmente quando a gente entende. Quando a pessoa já não entende, não sabe que a pessoa é vitimista, mas vê aquela atitude e convive com aquela atitude, já é chato. Né? A pessoa já se torna intolerável. Né? Imagina quem convive constantemente, quem convive no dia a dia com a pessoa vitimista. Então, você que tem esses pensamentos disfuncionais, de ser a vítima, de se fazer vítima, de usar o vitimismo para para ganhar algo ou para fazer com que alguém fique com pena de você, por favor, reflita sobre isso, né? Reponha esse pensamento vitimista e troque por outra coisa, troque por outro pensamento, porque não vai dar certo. Fora que uma pessoa que sempre se faz de vítima nunca vai crescer nas áreas, né? Porque está sempre se fazendo de coitadinho. E ninguém gosta de quem se faz de coitadinho. É verdade. Mas assim, você trouxe até um exemplo da nossa vida familiar, né, social, particular, mas nas empresas também nós encontramos pessoas assim, com todos esses pensamentos que nós chamamos de disfuncionais. E muitas vezes o profissional assim, o funcionário assim, isso vai gerar lá na frente um comprometimento numa entrega, num projeto, num relacionamento interpessoal com pares e superiores. Então, quando nós falamos que nós vamos falar um pouquinho, né, sobre pensamentos disfuncionais, distorções cognitivas e como ajustar esse curso, é porque traz também um crescimento não só para a vida pessoal, como profissional. Porque nós somos vários papéis, nós somos pais, somos mães, somos profissionais, somos amigos, somos filhos. Então, nesses papéis, esses pensamentos às vezes embotam todo o comportamento dessa pessoa, que lá no ambiente corporativo é um profissional. Né? Então, assim, é interessante pensar que quando você trabalha essas questões, elas são perfeitamente trabalháveis, a PNL está aí para mostrar isso, você consegue também dar conta de um crescimento profissional, de um desenvolvimento interpessoal, que vai produzir mais resultados para a tua vida, quer sejam financeiros, profissionais, afetivos, né? Então, seria isso também da importância de você conseguir dar conta desses pensamentos e ajustá-los de uma maneira mais assertiva. E a propósito, boa noite, Elza Peixoto, minha mentora, prazer revê-la, amiga. E boa noite, Moni Orejo. Gente, quando vocês puderem, bota a tradução para os endereços de vocês para eu falar um pouco melhor. Mas boa noite a todos. Quem chegou agora, colocar seu nome na caixa de perguntas para participar do sorteio dos presentes dessa noite. Então é isso, Isabel, acho que é importante também. É claro que tem uma questão pessoal que você leva para a família, mas pensar como isso te desdobra no ambiente corporativo e como pode te ajudar se você tiver com esse curso mais ajustado. É verdade. Verdade. Então, nós falamos sobre a rotulação, né, a desqualificação do positivo, ok? Na verdade, a desqualificação do positivo também acontece muito nas empresas, né, Andréia? Muita coisa.
Do tipo, um exemplo clássico, né? Você faz um trabalho, entrega para o seu chefe, ele fala, não fez mais do que a sua obrigação, Tá aí né? um E você se exemplo desdobrou para aquilo. A rotulação, pra... essa pessoa é lerda, essa pessoa é burra, essa pessoa não é competente, enfim, isso é na questão da rotulação. E aí vem num crescente, né, com a desqualificação É, também. é verdade, é E verdade. não é diferente também. Eu costumo dizer que na empresa, essa pessoa que não consegue ver o potencial dela é como se ela tivesse uma nuvem cinza em cima da cabeça. E ela está na vitimação, né? Ó dia, ó vida, ó azar. Eu tenho um chefe ruim, ai que horror. Eu tenho um chefe bom, que horror também. O dia está sol, ai que horror. E está chovendo, está ruim também. Então, essa coisa da vitimação, ela também aparece nos ambientes corporativos. E quando nós falamos de desenvolvimento profissional, a gente sabe que um profissional tem que ter competências técnicas para atuar no cargo e na função que ele tem, saber processos, procedimentos e rotinas empresariais, mas existem competências comportamentais que ficam impedidas de acontecerem por conta até desses 3 fenômenos que você descreve. Sim, sim, claro, claro, total. Andréia, a E como que sai questionalização... dessa? E a pergunta é, como é que a gente sai dessa, Isabel? Como? Como Como? é que a gente sai de Só tudo isso, né? falar nisso, eu vou aproveitar aí o gancho para dizer o seguinte, você que está aí ouvindo sobre a vitimização, se você quiser fazer uma pergunta sobre isso, eu tenho um pensamento disfuncional que é assim, assim, assim. Espera um pouquinho, a gente vai dar algumas dicas de como você transformar esse pensamento disfuncional ao seu favor, tá? A gente vai disponibilizar aí para você como os 3 R's, na verdade, né? Você vai repor esse pensamento disfuncional de uma forma prática e objetiva e você vai deixar de ter pensamentos tortos aí que não causam Isabel, nenhuma. Oi? tem uma pergunta aqui da Lucileide Lara. Ela diz o seguinte: a pessoa que é vitimista, será que ela percebe ela própria que ela é dessa forma, dessa maneira? Bem interessante a pergunta da Lucileide. Obrigada, Lucileide. Então, aquilo que eu falei, geralmente a pessoa que se vitimiza, ela não reconhece que se vitimiza. Aquilo já virou tão ela, aquilo já penetrou tanto nela que ela acha que os erros e as coisas ruins que acontecem sempre é culpa de algo ou alguém. Hã? De algo ou É alguém. isso? Alguém. Então, assim, isso já faz parte dela. Ela é uma pessoa vitimista, né? Então, o primeiro passo é reconhecer. É difícil reconhecer, né? Na verdade, quando a gente usa uma ferramenta de inteligência emocional para ajudar alguém a alcançar um objetivo que ele, por falta de inteligência emocional, não está conseguindo, a gente faz com que essa pessoa reconheça aonde ela precisa melhorar, o que ela precisa fazer e o que está bloqueando aquilo. Então, só ela reconhecendo aquilo é que ela vai, porque ninguém nunca vai melhorar aquilo que não sabe que tem. Né? Então, assim, é a mesma coisa do vitimista. Ele tem que reconhecer, isso é difícil. Né? Quando você começa a ter conhecimento do que é o vitimismo, aí sim, aí você consegue pensar, peraí, eu sou assim. Aconteceu isso, eu acho que eu cometi um pensamento meio torto aí de achar que fulano fez alguma coisa e eu me vitimizo. A pessoa começa a ter o senso de recapitular as situações e reconhecer. Mas ela precisa saber o que é o vitimismo, né? Na verdade. Então, é um pensamento disfuncional. Sim. Oi. Isabel, uma coisa interessante é que muitas vezes essa percepção de que eu sou assim, que eu me vitimizo, não vai vir através de mim, mas talvez através de um terceiro. E muito cuidado, porque você pode, naquele momento, criar aí uma rotulação, e não é esse o objetivo, né?
O objetivo é fazer com que ele se perceba nesse processo, né? O Cid Fadel está falando aqui que não pode esquecer de responder a pergunta da menina que perguntou Eu vou responder logo. sequestros emocionais. Isso. E deixa eu te falar, tem mais gente boa chegando aqui, tem gente importante que entrando aqui, todo mundo, ó. Mailo Faria, boa noite. Tati dos Santos, boa noite. Iben Santos, boa noite. Amanda Patrícia, beijo no seu coração, boa noite. E Terezinha, também boa noite. Quem entrou agora, bota lá na caixa de pergunta a sua solicitação de participar do sorteio. Isabel, estamos caminhando aqui para o nosso finalmente, então vamos ver o que ainda dá para trazer. Deixa eu responder, então, o que é sequestro emocional, porque senão... Meu Deus. Então, não é importante. No nosso cérebro, a gente chama de amígdala. Isso aqui a gente chama de amígdala, mas na verdade isso aqui não se chama amígdala. Né? A amígdala é uma pequena pecinha que compõe o nosso cérebro, né? Que ela protege, né, o nosso cérebro de muito estresse, de ter um piripaque, né? Digamos assim. Andréia, fala oi para ver se eu estou te escutando. Oi. Tô. É que ficou muito mudo tudo. Então... Estou te ouvindo super bem. O microfone perto da boca ficou muito bom. Tá. Eu falei no início que eu tinha muito sequestro emocional. A quantidade de estresse, né, de adrenalina, de coisas que a gente vai acumulando, faz com que a gente tenha um surto de segundos. Né? E esse surto, se não fosse essa amígdala que protege o nosso cérebro, que nos protege de ter uma parada aí, de ter um piripaque, uma parada cardíaca, a gente não suportaria. Não é isso, Andréia? Então, esse sequestro cerebral são segundos de apagão, né? Digamos assim, é como se você, sabe, uma bomba que explode? Quem foi que perguntou? Qual o nome da pessoa que perguntou? Foi Dalila Joyce. Dalila. Então, Joyce, como se fosse... Dalila, Joyce, é a mesma pessoa. Bomba que explodisse. Então, para não atingir o nosso cérebro, para a gente não ter um piripaque, até né? Essa pequena glândula, não sei se é glândulazinha, a amígdala, né, que compõe o nosso cérebro, é pequenininho mesmo. Ela protege. Só que ela tem que mandar isso para algum lugar. Entendeu? Ela protege o nosso cérebro, mas ela tem que mandar isso para algum lugar. Então a gente acaba explodindo. A gente acaba tendo um surto aí de segundos. Então, para você ter ideia, o sequestro emocional que eu tive, eu saí quebrando tudo que é vidro que eu via na minha frente. Tudo quebrável que eu via na minha frente, eu saía jogando. É como se, se aquilo explodia de alguma forma. Depois você chega e fala assim, meu Deus, calma aí. O que aconteceu? Mas isso é realmente uma proteção que essa amígdala causa ao nosso cérebro, na verdade, quando a gente está totalmente fora, né, totalmente ou extremamente, não só estressado, mas bombardeado por muitas, né, digamos, aflições e coisas que vêm no dia a dia. Então, basicamente, falando, né, claramente, o sequestro emocional é exatamente isso, né? A gente explode, é como se a amígdala fizesse a gente explodir para fora e não para dentro, para não incomodar o nosso cérebro. E assim, uma informação relevante, complementar, é claro, é que o sequestro emocional, ele se dá como válvula de escape em algum momento da nossa vida, é aceitável. O problema é quando você está vivendo sob forte tensão do estresse crônico, porque aí o pavio é tão curto que você tem pequenos surtos muitas vezes. Você tem pequenos surtos por motivos irrelevantes.
Então, é onde vê o limite do que é aceitável daquilo que já é transtorno. Então, o que nós estamos falando? Que sequestros emocionais causados por um mecanismo até de defesa do nosso organismo, em quantidade excessiva, vai causar um estresse crônico. O que é o estresse crônico? É uma doença social que o nosso planeta está passando, não é Brasil, não é Rio de Janeiro, não é Nova Friburgo, nem Copacabana. A gente está em Copacabana hoje, beijo, no ombro. Não é uma coisa que a sociedade está construindo, que nós vivemos num processo de aceleração muito grande, num ritmo de ansiedade muito grande, o transtorno generalizado de ansiedade, além das entregas que são todas para ontem, você quer falar rápido, você não tem tempo de ouvir o outro, você quer soluções para agora, você não tem tempo para comer, para tomar banho, para cuidar dos filhos. Então, essa coisa toda social vem trazendo um transtorno chamado estresse crônico. E o que é esse estresse? Existem, né, dentro do nosso organismo substâncias que são importantes para o nosso equilíbrio. Uma delas é a adrenalina. Essa adrenalina precisa circular no nosso organismo para termos o tônus muscular. Nós não estaríamos nessa live agora, às 9h55 da noite, se não estivéssemos com a adrenalina circulando aqui, nós estaríamos dormindo na live. E é importante a adrenalina boa, que é o eustresse, mas o distresse é essa válvula de escape aí mal entregue, vamos dizer assim, mal direcionada. Então, quando você fala sequestro emocional, todos nós podemos ter. Todos nós, inclusive eu, você, não tem esse nem aquele. Mas a intensidade disso e a permanência disso na tua vida vai causar uma desestrutura. E aí tem a ver com essa glândula que até no cérebro é chamada de pineal. Então, na verdade, falando do janeiro branco, do mês da saúde mental, que é para o ano inteiro, quanto mais longe você tiver desses surtos, mais perto você está do equilíbrio. Verdade. Verdade. Andréia, você falou que nós estamos no finalzinho já. Isso. Então, existem vários outros pensamentos disfuncionais, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar disponibilizado no meu Instagram, né? Todos os dias eu vou falar de um pensamento disfuncional diferente, né? Porque existem pensamentos disfuncionais aqui que eu tenho certeza que quem está nos acompanhando pode falar, opa, esse bingo, faz parte de mim, calma aí, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar mais sobre isso no meu Instagram, mas eu queria dar, Andréia, ferramentas, né, para quem tem e para quem reconhece que tem pensamentos disfuncionais, né, tentar equilibrar isso, tentar fazer um novo registro, ou tentar dar uma chance a si mesmo de questionar, né, digamos assim. Reeditar, Isabel, reeditar. Vamos reeditar essa história. Ó, Isabel, muito bacana falar quem está aqui agora para você ver se é alguém aí que você trouxe como convidado. Então, tem a Sheila Camargo, Gena Pirose, beijo, Gena, lá de Macaé. Maria Isabel, beijo, Dona Isabel. Elisete, oi, Adalto, prazer revê-lo. Miguel e Lude. Também tem home office aqui conosco. E sem contar que deve ter muitos amigos do meu esposo aí, né? Porque meu esposo está indo mandando... Itamarã, 1988. Gente, quem entrou agora ainda dá tempo de participar do sorteio. Vai lá na caixa de perguntas e coloca seu nome. Isso aí. Gente, olha só, eu vou dar uma ferramenta para você tentar equilibrar esses pensamentos disfuncionais que muitas vezes são automáticos, na verdade são automáticos, né? A gente não tem controle sobre os pensamentos disfuncionais que são automáticos, vem à nossa mente sem a gente ter o controle disso, né? Nós temos aqui 3 R's. Nós primeiro registramos, depois nós racionalizamos e depois nós repomos, né? Você vai identificar se esse pensamento que você está tendo vai registrar se esse pensamento que você está tendo é disfuncional, se ele está fazendo bem para você, se ele está fazendo bem para as pessoas que estão ao seu redor, se
se ele está fazendo bem para o mundo, né? Digamos assim. Se você reconhecer que esse pensamento é totalmente te desconecta de uma coisa boa, te desconecta, é disfuncional para você, ele não está te ajudando em nada, você tenta, você já pensou nisso, você já registrou que esse pensamento não está te ajudando em nada, você vai repor esse pensamento, ou seja, você vai substituir esse pensamento por outro pensamento. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo rápido aqui, André, que eu sei que a gente está no final. Você registra um acontecimento, a maioria das vezes desagradável, você racionaliza, ou seja, tenta nomear esse pensamento. O que ele é? Ele é um pensamento vitimista? Ele é um pensamento distorcido que causa você passou esse pensamento, causa uma catástrofe, né, na sua mente. Então, assim, tenta saber dar nome para esse pensamento e depois você repõe. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui só para você ter ideia. Eu tirei uma nota baixa numa prova muito importante. Eu nunca vou me formar. Eu nunca vou conseguir me formar. Né? Então, esse é um pensamento quase catastrófico. Né? A pessoa tirou uma nota baixa numa nota e, por isso, a mente dela já lê que ela não vai se formar e ela acredita piamente naquilo. Então, você tenta fazer uma tabela da seguinte forma. Qual é o seu pensamento disfuncional? Qual é o pensamento que está te prejudicando? Que está na sua mente. Então, eu nunca vou me formar. Tá? Que pensamento é esse? Catastrófico. Você está, por causa de uma nota, você está achando que não vai se formar. Então, você tenta ter controle sobre esses pensamentos automáticos. Como você tem controle? Tenha um papo, primeiramente, com você mesmo. Sabe? É uma conversa com você mesmo. Como se você estivesse conversando com um amigo, né? Um amigo fala para você assim, caraca, eu tirei uma nota péssima numa prova importantíssima, eu nunca vou conseguir me formar desse jeito. Pô, cara, você não vai conseguir se formar porque foi uma nota, você tem várias provas pela frente que você pode conseguir. Então, essa é uma forma legal de você combater o seu pensamento negativo, digamos assim, o seu pensamento disfuncional. Quer falar alguma coisa, André? Tá perfeito, é uma ótima dica. Então, o Augusto Cury chama isso de metapensamento, que é o poder que você tem de pensar no que você pensa. Então, essa conversa, esse diálogo é importante. Primeiro perceber o pensamento, depois falar, tudo bem, eu estou pensando isso, eu reconheço, mas eu preciso virar essa chave. Né? Virar essa chave. Então, assim, uma nota só não vai fazer eu reprovar, um relatório errado só não vai fazer eu perder o emprego, desde que eu comece a repensar o que eu estou fazendo para não entrar de novo nessa seara. Então, vamos reposicionar na sequência, né? Contestar. Na verdade, a natureza humana não tem mania de contestar os seus próprios pensamentos. Nós só pensamos, automaticamente pronto, acabou. A gente não tem a mania de contestar. Peraí, não tem outra saída para isso? Né? Por que eu estou pensando isso? Não, peraí, vamos abrir aqui. Outra coisa, às vezes não tem nenhuma evidência. Você pensa aquilo, você taxa aquilo, pronto, acabou, sem nenhuma evidência. Né? Então, o que a gente tem que fazer para equilibrar e até para diminuir os pensamentos que não nos causam bem, né? São pensamentos disfuncionais, é o questionamento. Né? É a contestação. Conteste você mesmo. Por que você está pensando isso? Por que você não vai passar dessa prova por causa de uma nota? Afinal de contas, você é capaz. Ou você fala para você mesmo, ou cada um tem um jeito de falar, né? Você vai para frente do espelho e fala para você mesmo, eu sou capaz. Eu tirei uma nota ruim dessa vez. Eu estou citando um exemplo de uma prova. Mas existem milhares de coisas no nosso dia a dia que a gente acaba se frustrando e se paralisando por causa de pensamentos disfuncionais pequenos que causam na gente uma tortura.
né? Então, a forma mais prática e objetiva de você diminuir esses pensamentos disfuncionais e fazer as coisas funcionarem melhor para você na vida é você conteste os pensamentos que te causam mal, conteste os pensamentos que não está te valorizando ou valorizando quem você é. Então, vamos lá. Registrar, racionalizar e reposicionar. Vamos sair daqui com 3 R's dos pensamentos disfuncionais. É para combater, como se fossem armas, né? Para combater os pensamentos. A nossa luta contra nós mesmos, digamos assim, né? Tem pessoas que dizem que o nosso maior inimigo é nós mesmos, né? Seu maior inimigo é você mesmo. Então, vamos pensar assim. Então, vamos questionar mesmo, vamos contestar aquilo que não está fazendo bem, aquilo que não está nos fazendo crescer e evoluir. Então, a gente tem que contestar. E muitas vezes causando até sofrimento, né, Isabel? Porque quando nós falamos da campanha do Janeiro Branco, a ideia é não só trabalhar a saúde mental e emocional, mas trazer mais positividade para a nossa vida e menos sofrimento, né? Imagina como sofre uma pessoa que tem a vitimização, imagina como sofre uma pessoa que vive sobre a égide da rotulação. Então, na verdade, falar de saúde mental e emocional é trazer mais leveza para a nossa vida, é trazer mais saúde emocional, quiçá saúde física, porque nós sabemos que muitas doenças são de fundo emocional, né, psicossomáticos. Então, se você está melhor com os seus pensamentos, o seu corpo agradece, né, o seu bem-estar agradece. Então, tudo isso também vai fazer diferença para a nossa saúde, né? E começar o ano falando de saúde, buscando saúde e buscando combater esses pensamentos que estão fora do eixo, vamos dizer assim, já é um bom começo. Isso aí é porque, na verdade, Andréa, se a gente parar para pensar, quando a gente melhora, quando a gente muda, quando a gente resolve se transformar de alguma forma, tudo ao nosso redor muda também. Tudo ao nosso redor melhora também. Até, inclusive, as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas, sim, temos grandes chances de contagiar as pessoas, né? Botador. Fala comigo. Grandes chances de contagiar as pessoas. Claro, e essa é a nossa intenção. Você como psicóloga, Andréa, eu como especialista em inteligência emocional, o que a gente quer? A gente quer que as pessoas entendam a si mesma, entendam suas emoções e assim entendam as emoções dos outros também. Afinal de contas, como eu falei no início, para quem não estava, cada um de nós temos um mundo próprio. Cada um de nós temos um pensamento só nosso, temos um mundo só nosso, temos uma visão, cada um de nós enxergamos com o nosso óculos. A gente, muitas vezes, quer que o outro enxergue com o nosso óculos. Mas, na verdade, a gente tem que entender que cada um tem o seu óculos, cada um tem sua visão de ver, de reconhecer e absorver, né, as coisas ao seu redor. Então, quando a gente entende que a gente tem que reconhecer o que se passa conosco e entender que outra pessoa é totalmente diferente de nós, pensa totalmente diferente de nós e enxerga o mundo totalmente diferente da forma como nós enxergamos, a gente aprende a interpretar de outra forma e a gente aprende a ter inteligência emocional e respeitar o espaço e o mundo do outro. E o Marcos coloca aqui, Marcos Lacerda, resgatar o amor próprio, né? Isso aí, Marcos. Então é isso, Isabel. Primeiro te agradecer a todos que estiveram por aqui, desde o iniciozinho bem tumultuado aí com a questão da internet. Agradecer a todos que puseram seu nome aqui na caixa de perguntas para participarem agora do sorteio. Isabel está oferecendo gentilmente uma mentoria com ela e a Andréia um Little Coach, uma sessão de Little Coach. Então, vamos começar o ano aí com coisas boas, né? Com pensamentos funcionais e principalmente com uma busca.
o Andréia, a Raquel, minha amiga, especialista também em inteligência emocional, maravilhosa, acabou de entrar. Raquel, Bacana. te amo! Então deixa eu dar uma boa noite aqui para quem chegou depois. Só um instante, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Vilma, Rosângela, boa noite para vocês. Obrigada pela presença. Isabelle, Gui, R. Quaruz, acho que é isso. Raz, adoro esses nomes todos. Luísa e Berna e Raquel. Então, coraçãozinho para você da Raquel. Podemos ir ao sorteio? Gente, vocês querem colocar algum comentário? Isso, eu quero agradecer novamente ao meu esposo maravilhoso, meu maior incentivador. Ele, tadinho, ele foi passear com as crianças no parque, gente, para eu poder estar nesse silêncio aqui. Já chegaram, estão aqui do outro lado ali. Já chegaram já, mas fazer essa live com vocês. Obrigada, Marisa. Muito bom, Isabel. Estou muito, muito honrada por você ter aceitado o convite, por estar aqui conosco, por trazer toda essa gama de informações, conhecimentos e dicas. E vamos ao sorteio, porque a live vai derrubar automaticamente daqui a pouco. Isabel, nós temos um número aqui de 1, 2, 3, 4 de pessoas. Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas puseram seu nome aqui na caixa de perguntas. Tem gente aqui que já participou de outros sorteios, hein, Gena? Não vou falar qual é o seu número, não. Janaína Pirose. Então, você fala um número de 1 a 6 para um dos presentes sorteados hoje. Qual que você quer sortear primeiro? A mentoria contigo, Little Coach comigo? O que vocês acham, gente? Fala rapidinho aí. Mentoria ou Little Coach? Vamos para a mentoria, né? Não demora muito. Então, mentoria. Então, vamos ver quem ganhou a mentoria com o Isabel. De 1 a 6, Isabel, que número você escolhe? 4. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4. Marcos Lacerda. Marcos! Vamos ter um rapport, Marcos. Um rapport que eu Bacana. E agora, tirando o número 4, que é o Marcos Lacerda, depois te passo o contato dele, aí vocês combinam. Mais um número, de 1 a 6, exceto o 4. O número de 1 a 6? Eu não posso falar porque eu sei quem está aqui na lista. Então, beleza. Então, vamos no 2. 2. Então, Maria Carlos, você ganhou um Little Coach com a Andréia. Maria Carlos, parabéns, Maria. Também tenho o contato dela aqui. Mãe do Rafael. Muito bem, Maria Carlos. Então, assim, gente, obrigada pela presença, pelo carinho, pelo início do ano abençoado, da nossa primeira live. Mês que vem tem lives de novo, no final do mês, última semana do mês, a gente sempre vai fazer uma live. Escolham temas também, podem sugerir temas, mas a ideia é continuarmos falando dessa coisa boa que é equilíbrio, inteligência emocional, pensamentos mais funcionais para 2022, né, Isabel? Se é que a gente pode pedir isso. Porque entender também o que não está bom nos dá prelúdio para fazer o que tem que ser bom, né? O que pode ser bom. Então, a ideia Tamo é essa, juntos, né? Marcos. Tamo junto, tamo junto. Vamos fazer um rapport. Não vi aqui, não. Maravilha. Ele escreveu, maravilha. Sim. Bacana. Então é isso, Isabel. Prazer estar aqui com você. Honrada pela sua presença, pelo seu conteúdo, pelo seu carinho, pelo seu sorriso. E Maria Carlos, nada, obrigada. E vamos seguir em frente, juntas nessa caminhada, amiga. Simbora, sempre para frente, sempre melhorando, sempre se automotivando e motivando a quem está ao nosso redor. Então está bem. Namastê.